Boa noite, pessoal. Novamente, esse que vos fala é Tyler Daru, sobre o Vazio Atualidades. Vamos agora passar as notícias do dia nos bastidores políticos e as nossas notícias lobotomizadas do Portal Terra, que pretende fazer uma grande lobotomia em todo mundo, né? Com seu controle parapsicológico paranormal, digamos assim, até tentar um controle paranormal através de suas matérias na mentalidade daqueles poucos que ainda usufruem de seus serviços e ainda pagam para ter seus serviços, como eu, infelizmente. Mas voltando aqui, né, nos bastidores, STF muda estratégia e pode impor nova derrota a Bolsonaro. Vem muito se comentando que o STF tem imposto diversas derrotas ao governo Bolsonaro, seja na questão das municipalidades e regionalidades decidirem sobre o isolamento, o segregamento, o confinamento e a sua disciplina de polícia municipal na limitação de alguns direitos para o enfrentamento e resposta à Covid, seja na nomeação do novo diretor da Polícia Federal, seja ainda também na suspensão da eficácia do decreto que determinou a expulsão imediata dos venezuelanos da embaixada. Decisões monocráticas. Acredito assim que realmente são circunstâncias promovidas ações por diversos veículos, por partidos, por redes e por concessionárias de veículos de informação. São situações que deixam o governo Bolsonaro bem circunscrito, né? Deixam uma margeabilidade de governabilidade de decisões políticas bem limitada. Claro que a AGU e seus assessores jurídicos, o seu poder delegado pelo Congresso de editar medidas provisórias, regulamentos, decretos autônomos, decretos regulamentares, pela Constituição, delegado pelo Congresso, dentro do seu poder legiferante, ficam bastante constritos e bastante, digamos assim, achincalhados, porque essas notícias acabam repercutindo nas mídias sociais, repercutindo para o resto do país, e mostram uma dissonância, né, um dissentimento entre os poderes, que já havia, como já tínhamos falado, um desgaste entre o Poder Executivo, o Judiciário, os órgãos independentes como a Defensoria Pública, o Ministério Público, além das questões dos grupos e movimentos na nossa sociedade, como também dos partidos e lobbies políticos que eles representam, de governadores e municípios, né? Tudo isso faz ter um desgaste público, um desgaste de governabilidade, atrapalhando a governança também do presidente Jair Bolsonaro. Agora parece que vão impor uma nova derrota para ele nesse sentido. O Jair Bolsonaro tem sido muito proativo, muitos decretos, né? Uma série de decretos, resoluções, uma série de decretos e decretos complementares, medidas provisórias, nesse momento de enfrentamento e resposta e contingenciamento da Covid. Ele, como já falamos, né, criou uma excludente administrativa, né? Excludente administrativa seria isso? Excludente administrativa? Uma dirimente administrativa? É uma situação meio complicada, né? Como falamos assim, pela doutrina administrativista, mas comezinho, um direito administrativo para os ocupantes de cargos, empregos, atividades e funções, de até os comissionados, tem seus estatutos, suas responsabilidades funcionais, seja aquelas autoridades de mais alta patente, que têm estatutos próprios e responsabilidades referentes à segurança, soberania, né? Ou seja,
situações de responsabilização diversas, até pelo cargo que ocupam e pela autonomia que detêm em suas competências. Abria margem, dava aso a uma série de circunstâncias que realmente, como eu já comentei em outro vídeo, deveriam ser moduladas pelo Poder Judiciário. Mas, pelo que dá para entender no Portal Terra, 6 ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal referentes a essa medida provisória ainda nem foi apreciada, né, dentro do prazo pelo Congresso Nacional, podem obstaculizar completamente a sua efetividade e a sua eficiência, tirando ela de cena. O relator, ministro Barroso, no referente ao pedido liminar, decidiu, conjuntamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, levar ao plenário para ter uma decisão conjunta, para não ter também a repercussão negativa de decisões monocráticas em liminares em desfavor do governo, para um desequilíbrio, digamos assim, entre os poderes, um ditado desequilíbrio entre os poderes, né? Para pudesse dar uma propaganda nesse sentido, ou ideias nesse sentido, então levar a ideia a plenário, e levando a ideia a plenário, um consentimento da maioria dos ministros, ou até mesmo unanimidade. Não há muito o que se falar em interferência política ou de outras vieses, né? Pois realmente daí a norma vai carecer de juridicidade mínima, né? Porque diversos ministros empossados ali têm ideias, digamos assim, ou foram por lobbies políticos ou em governos anteriores, completamente diversos, de partidos que estão polarizados em desfavor de Bolsonaro, e talvez não tenham interesse em nenhum judicializar questões, em politizar decisões judiciais em desfavor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então aí pode impor uma derrota realmente astronômica, mas é porque realmente faltava um mínimo de juridicidade, né, e um mínimo de juridicidade e legitimidade para a própria norma, né, ser esquadrinhada e começar a valer. Né. Por exemplo, eu acredito sim que no direito administrativo nós não podemos ter, nós temos quase que uma responsabilidade objetiva. Não é objetiva, né, por causa que você tem a questão do poder da autonomia da vontade, né. A ação tem que ser uma ação voluntária, né? Então, ou seja, por um listo funcional, um listo de responsabilidade das altas autoridades, que refere à segurança pública e soberania, pelas suas faculdades e atribuições constitucionais ou regimentais, eles muitas vezes eles não necessitam do dolo estricto sensu nem da culpa, né? Necessitam apenas que tenha potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, exigibilidade e capacidade em si, né? Ao criar uma legislação nova, extravagante, uma excludente administrativa genérica, que se encaixasse em situações de enfrentamento da Covid, me parece mesmo evada de uma inconstitucionalidade, né? Seria modulada, né, para uma dirimente de culpabilidade, digamos assim, lato sensu, amplo sensu, para entrar na questão de inexigibilidade muito diversa, que também seria de difícil caracteres, né? Porque é dado que o agente público, por mais que esteja numa situação de enfrentamento, de contingenciamento, né, deva ter um conhecimento amplo e toda uma base estrutural, toda uma assessoria, toda uma organização que não me permite, digamos assim, não ter ciência do que não é exigível.
Então ele sabe, em tese, o que é exigível. Falar que ele não tem uma exigibilidade de conta diversa para um agente estatal, dentro de uma organização, dentro de um poder, dentro de um movimento, com todas as estruturas e regimentos dentro das suas faculdades, dentro da sua competência ali, a sua rotina, a sua prática, por mais que tenha um caso fortuito de força maior, uma divergência do modus operandi de trabalho, tem que se adequar a algumas circunstâncias. Se colocar no arbítrio uma necessidade de conta diversa, pela emoção, pela paixão, pela situação do enfrentamento a uma circunstância sem parâmetros odiernos, acho que não seria o caso. Então, o aspecto da exigibilidade de conta diversa não daria. Potencial consciência de ilicitude também não daria. Podemos falar da entraria na capacidade, né? A capacidade também, por uma embriaguez, a capacidade não poderíamos falar de inimputabilidade ou sem imputabilidade, pois daí tiraria totalmente a autonomia de vontade do agente e teria que ser diagnosticado alguma patologia, algum desenvolvimento mental incompleto, retardo, doença mental superveniente, alguma situação que ele deixou completamente sem nenhum tipo de consciência ou razão, que também não é o caso. Podemos colocar como uma paixão. Uma paixão, ela é um atenuante na seara penal, né? Então, assim, se não for para casos muito específicos e tenha, digamos assim, bem disciplinado, para casos bem específicos e não apenas genéricos, de agentes que estão em qualquer tipo de resposta em enfrentamento à Covid, qualquer tipo de agente público. Porque cria uma porta, cria uma excludente muito ampla, né, para qualquer tipo de ação, né? Qualquer ação que fira direitos, liberdades e garantias fundamentais que estão vigentes mesmo na situação de emergência de saúde internacional. E para situações temerárias, às vezes de lesão ao erário, de lesão aos princípios de administração pública, ou até mesmo ocultação ilícita, mesmo que culposa, né? É possível se fazer para questões específicas, dentro dessa temática, digamos assim, uma atenuação de responsabilidade, né? Uma atenuação de responsabilidade no sentido de sopesamento da circunstância, embora haja o ilícito funcional, para talvez uma apenação mais branda, ou a inconveniência da apenação, mas embora exista o ilícito, analisando assim mais profundamente. Ou eu tinha analisado anteriormente, que caberia se fosse uma dirimente de culpabilidade, né? Colocar, no caso de um ato que tirasse completamente a vontade do agente, assim, de forma genérica, de forma específica mesmo, que deveria ser o caso, na minha opinião, de forma específica dentro da especificidade do enfrentamento da Covid-19. Poderíamos falar numa equidade, digamos assim, né? Um abrandamento do rigor do ilícito funcional ou do ilícito de responsabilidade para dentro de uma razoabilidade, oportunidade de conveniência política não ser apenado em certas circunstâncias. Talvez isso. Porque até mesmo como dirimente de culpabilidade, lato sensu, analisando mais profundamente, mesmo em casos específicos, pelo toda a aparelhagem e estrutura do Estado, não acredito que não ocorra. Então, tem uma grande possibilidade dessa medida provisória cair, sofrer graves, ou ter que fazer uma redição com graves mudanças e também não passar no Congresso e isso perder mais governança e governabilidade, mais descrédito para a população, já preparando todo o caminho que já está bem lastreado, bem cimentado para o impeachment. Tanto que o governo tenta, além do centrão, distribuindo cargos, empregos, funções, acordos em projetos de lei, busca também uma base mínima contra o impeachment, segundo o Portal Terra. Porque sabe que se passar da Câmara dos Deputados, não tiver essa base mínima ali, com certeza o impeachment já está decretado, pois no Senado
ele passa fácil pelos 81 senadores. Por enquanto é isso, pessoal. Desse que vos fala, um grande abraço. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Subscrevam o canal, ativem o compartilhamento, ativem as notificações, compartilhem, mandem mensagem, xinguem, gritem, se debatam, não assistam. Mas deixem um robô assistindo para que eu tenha visualizações. E fiquem com Deus.